Doutor José Marques, que alegria recebê-lo aqui na Rádio Sindicop, um prazer imenso. O senhor me ouve bem, doutor? Estou ouvindo bem, a alegria é minha, Carlos. Quero cumprimentar também o Gilson, o Sindicop, certo, por essa forma de transmissão de informações aí aos nossos amigos policiais penais. Legal, bacana. Deixa eu desejar um bom dia aqui também para o nosso presidente, o Gilson Pimentel Barreto. Gilson, consegue ouvir bem? Tudo certinho, meu querido? Bom dia. Ok, tudo bem. Bom dia, Carlos, doutor José Marques. Uma satisfação em estar aqui participando mais uma vez, junto com o Carlos, o doutor e os ouvintes aqui da Rádio Sindicop, programa Revista Nacional. Pois é, né, minha gente? Então, os nossos amigos, os nossos filiados do sindicato, não é essa ação do Ale aí, né? O pessoal sempre tem bastante perguntas para fazer pelas redes sociais, por e-mail, às vezes encontra um diretor ou outro, estão sempre perguntando, o que é extremamente natural, né? O pessoal quer saber como que está o andamento, como que funciona, tal. E por isso, hoje, não é, nós estamos trazendo o nosso advogado, doutor José Marques, e também o presidente Gilson Pimentel Barreto, para a gente falar um pouquinho, trazer informações, trazer orientações, falar como que está essa situação, mesmo porque às vezes surgem alguns comentários, né, e nem é maldade assim, é que às vezes a pessoa não tem informação, então acaba fazendo um ou outro comentário, mas dentro de uma naturalidade, não é? Então esse bate-papo, o doutor José Marques, ele já escreveu um texto que nós produzimos, que nós publicamos esta semana no site do Sindicop, não é? Que é um esclarecimento aos filiados do Sindicop, né? Que são as informações sobre esta ação do Ale. Bom, então, nós estamos aqui hoje justamente porque nós queremos ouvir, né, e receber essas orientações, e depois o presidente Gilson também vai ter aí o seu momento de fala, e se alguém tiver alguma pergunta, também pode encaminhar para a gente, nós vamos estar aqui fazendo este meio de campo, passando para o presidente, passando para o doutor José Marques. Doutor José Marques, pois não, a palavra é sua, eu gostaria que o senhor fizesse aí neste primeiro momento uma exposição, não é, geral dessas orientações de como que está essa ação. Muito bom dia, seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia mais uma vez, o Carlos, e bom dia a todos que estão nos ouvindo. Realmente a ação do Ale, certo, ela traz uma grande preocupação, não só àqueles servidores públicos que têm direito ao resultado, né, do que foi julgado pelo Tribunal de Justiça em São Paulo, mas também é uma preocupação do próprio sindicato e do próprio departamento jurídico do sindicato. É uma ação complexa, uma ação que nós, às vezes, denominamos, né, de um jogo de xadrez, porque envolve muitas questões, certo, e questões complicadas, certo, que exigem conhecimento jurídico e exige conhecimento do processo. Essa ação ela deu início em 2013. Antes de 2013, nós tínhamos em vigor a Lei 1109, que no artigo 4º trazia uma forma de pagamento ou de integração do Ale no salário do servidor público, no salário do ASP. O artigo 4º ele determinava, né, da Lei 1109, que houvesse a integração do Ale na forma de quintos. Então, a cada ano, um quinto seria integrado no salário base do servidor. Em 2013, certo, veio essa nova lei, a Lei 1197, e revogou o artigo 4º da Lei 1109, e dispôs que o Ale seria integrado aos vencimentos dos servidores. Nós entendemos, como já havia, certo, uma determinação legal anterior de que a integração do adicional seria pela totalidade, seria de 100%, que a lei deveria contemplar também a integração de 100% do Ale no salário base do servidor. Com isso, o Sindicop entrou com uma ação coletiva
pedindo que o Estado cumprisse aquilo que estava na lei, que era a integração de 100% do ALI no salário do servidor. Em primeira instância, essa ação foi julgada improcedente. O Estado alegou que cumpria o que estava na lei, uma vez que o Estado havia determinado a integração de 50% do adicional no salário base e 50% no RETEP. E somando os dois 50%, contemplaria aí os 100% exigido pela lei. Então, nós perdemos essa ação aqui em primeiro grau. O sindicato fez o recurso, o departamento jurídico fez o recurso de apelação, foi para o Tribunal de Justiça de São Paulo, e no Tribunal de Justiça em São Paulo houve a reforma da decisão. Então, aquilo que nós havíamos perdido aqui em primeira instância, que era o pedido de integração de 100% no salário, foi reformado pelo Tribunal de Justiça em São Paulo, e com isso, certo, foi determinado que houvesse a integração de 100% do adicional do exercício no salário base do servidor. Dessa decisão em São Paulo, a Procuradoria do Estado entrou com recurso extraordinário. Então, veja bem, nós pedíamos em primeira instância 100%, a Justiça não concedeu 100%, recorremos, o Tribunal em São Paulo disse, não, o sindicato tem razão, certo? Os servidores representados pelo sindicato têm razão, reforma a decisão e é para conceder 100% no salário. O Estado não concordou com essa decisão e recorreu, entrou com recurso extraordinário para que a matéria fosse apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Só que todos os recursos para a terceira instância, ela passa por uma fase de apreciação se os procedimentos estão atendidos para que o processo siga até a terceira instância, porque existem alguns procedimentos específicos para que o recurso seja apreciado pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa análise preliminar, o Tribunal em São Paulo entendeu que não preenchia, o recurso do Estado não preenchia os pressupostos processuais e negou o seguimento ao recurso do Estado. Então, o que é que o Estado estava fazendo? O Estado estava recorrendo de uma decisão do Tribunal de Justiça que havia determinado o pagamento de 100% no salário base. Houve a negativa de seguimento do recurso, cabia agravo do instrumento, se a Procuradoria do Estado não apresentou o agravo do instrumento, e a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo transitou em julgado. Transitou em julgado, retornou à instância de origem, retornou à vara de origem, a vara de Bauru, e aqui o sindicato, então, pediu o cumprimento da decisão judicial, que era a integração de 100% do adicional no salário base do servidor. A execução de sentença, certo, no Código de Processo Civil de 1973, né, antes de 2015, ele determinava, certo, que houvesse a continuidade da decisão judicial com um apostilamento e depois houvesse o pedido de execução de sentença com o pagamento dos valores devidos pelo Estado. Esse apostilamento, certo, ele é necessário porque ele vai fixar a data a partir de quando o Estado começou a pagar e a partir de quando o Estado deve, certo? Então, é necessário que haja o apostilamento. Então, quando voltou o processo para a vara de origem, o sindicato pediu que houvesse a determinação de apostilamento. A juíza do feito determinou que fosse feito isso em 30 dias. Só que, nesse interim, houve a alteração da juíza da vara, certo? O tribunal substituiu a juíza que acompanhava o processo, colocou uma outra juíza no lugar dela, e o Estado recorreu dessa decisão, certo? De apostilamento, dizendo que não havia sido intimado formalmente e tal,
e entrou com agravo de instrumento no tribunal. O tribunal recusou o agravo de instrumento, dizendo que não cabia, não tinha razão, o Estado não tinha razão, e que era para fazer o apostilamento. Determinou especificamente que fosse feito o apostilamento, certo, na decisão do agravo de instrumento apresentado pelo Estado. Só que com a alteração da juíza do feito, certo, ela começou a criar embaraços, né? Aí a juíza entendeu, certo, que não cabia o apostilamento de uma forma antecedente à execução dos valores, então que era para fazer um cumprimento de sentença integrado, pedindo o apostilamento e o cumprimento da obrigação de pagar na mesma petição, tal. O sindicato não concordou, recorreu. O tribunal novamente determinou que fosse feito o apostilamento primeiro e depois a execução de pagar. Aí o Estado apresentou um novo recurso dizendo que o pagamento teria que ser feito só aos associados que estavam no sindicato à época da propositura da ação, em 2013. O tribunal reformou, certo, essa decisão, certo, que foi dada aqui pela juíza, e mandou que todos os associados do sindicato integrassem o polo ativo da ação, certo, e recebesse o valor concedido pela decisão judicial. Depois houve novos recursos. Então, nós tivemos a princípio, quatro agravos de instrumento na tentativa de fazer a execução desse julgado que havia transitado junto ao Tribunal de Justiça em São Paulo. Só que, nesse interim, começaram a haver, certo, pedidos de execuções individuais da sentença. Isso foi alertado para o sindicato lá no começo, certo, que isso poderia prejudicar, certo, a ação coletiva, certo, que esses pedidos de execuções individuais poderiam tumultuar o processo coletivo, poderia criar embaraço, tal, mas é um direito, certo, do associado ingressar com um pedido de execução individual, certo? Isso é garantido na lei, é garantido por decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, cabe, certo, o pedido de execução individual da sentença coletiva. Só que esses pedidos de execução individuais, eles são feitos em qualquer vara, certo? Você pode apresentar isso em São Paulo, pode apresentar em Adamantina, Marília, Franca, qualquer vara você pode processar o pedido de execução individual da sentença. A Fazenda do Estado, certo, com os pedidos de execuções individuais, certo, voltou a afirmar a tese de que havia cumprido o julgado com o pagamento de 50% no RETEP, 50% no salário base dos servidores. E começaram a surgir sentenças nesse sentido. Então, várias sentenças foram dadas, certo, em pedidos de execuções individuais nesse sentido. Não houveram recurso por parte dos advogados que patrocinaram esses pedidos de execuções individuais e vários, certo, transitaram em julgado. Então, o Estado se aproveitou dessa situação, juntou esses vários julgados, certo, onde o judiciário de primeiro grau de 50-50 havia cumprido a decisão que estava na lei, certo, e entrou com incidente de demandas repetitivas no tribunal. E no tribunal, certo, diante das várias decisões individuais, o tribunal deu uma decisão dizendo que 50% cumpria o que estava na lei. Foi uma dificuldade já enfrentada pelo sindicato aí. A outra dificuldade, certo, é que o Estado, com má fé ou não, certo, passou a colocar, certo, o sindicato no polo passivo dessas demandas individuais. Passou a constar o nome do sindicato nas demandas individuais. E o sindicato nunca foi parte em nenhum incidente de execução individual.
de sentença. O sindicato nunca foi intimado, o sindicato nunca participou de nenhum processo de execução individual, certo? O sindicato sempre se ateve a buscar, certo, a execução da sentença coletiva. E com a inclusão do nome do sindicato nos incidentes de demandas individuais, certo? Então, o sindicato passou, certo, a ter a preocupação também, certo, de ficar garimpando essas execuções individuais para poder pedir a exclusão do nome do sindicato das execuções individuais. Porque, na medida em que aconteça um julgado, certo, onde tenha o nome do sindicato no polo passivo, certo, dessas demandas, certo, e haja um julgado aí transitado, uma decisão transitada em julgado, isso vai prejudicar aquilo que foi julgado na ação coletiva, certo? Então, o sindicato hoje, certo, tem agido cautelar, certo, tem agido com cautela no sentido de estar limpando, certo, o nome do sindicato desses julgados de execuções individuais para voltar a executar o processo coletivo. Então, foram duas situações, certo, que dificultaram bastante, certo, o andamento desse processo coletivo. Nós tínhamos, certo, dois recursos também nos tribunais superiores, certo, que nós pedíamos, certo, que o sindicato fosse o exequente na execução coletiva e que houvesse o apostilamento antes do pedido de obrigação de pagar, certo? Nós tínhamos, isso foi julgado, certo? Sem apreciação do mérito. Então, o mérito, certo, dessa ação, ele não foi afetado ainda, mas o sindicato tem tido o cuidado, certo, de que não haja nenhuma decisão em demanda individual com o nome do sindicato para não prejudicar o andamento final desse processo de execução. Então, o sindicato lá atrás, certo, já orientou, certo, no sentido de que não houvesse esses pedidos individuais, certo, que houvesse uma união da categoria, no sentido de que acompanhasse a execução coletiva, certo, para que não houvesse nenhum prejuízo na execução da sentença coletiva. Mas é um direito do servidor, é um direito do ASP, certo, fazer o pedido de execução individual. Só que, lamentavelmente, certo, nenhum pedido de execução individual foi julgado procedente e trouxe esses resultados, certo, com decisões diferentes daquela que foi dada no feito coletivo. Então, nós estamos aí, essa semana ainda, certo, nós pedimos, certo, que fosse excluído o nome do sindicato em um processo que está numa demanda individual do Superior Tribunal de Justiça, e feito isso, certo, que talvez não demore muito, certo, feito isso, o sindicato, se não houver nenhum entrave, volta a pedir a execução do julgado coletivo. O julgado coletivo, certo, ele está bem colocado, ele está bem posto, certo, fica claro, certo, dentro do julgado, que existe a obrigatoriedade do Estado no cumprimento de 100% do adicional no salário base do servidor. Mas é uma demanda complexa, uma demanda que exige cautela por parte do sindicato, por parte do departamento jurídico, mas nós temos tido todo o cuidado de que não haja nenhum entrave aí no sentido de fazer a execução desse julgado coletivo. Tá aí, gente. Olha só, a gente prestando bastante atenção na exposição do Dr. José Marques, a gente vê o quanto não é a ação, ela é rica de detalhes, não é? E quanto o Sindicop, o departamento jurídico do Sindicop, tem tido o cuidado, não é, de fazer a coisa da forma como ela deve ser feita. Dr. José Marques citou aí este pedido, deixa eu colocar aqui na tela, doutor, este foi o pedido, né? Eu vou até, acho que o pessoal não consegue enxergar muito, eu vou ler aqui, ó. Assim, requer
a exclusão do nome da entidade sindical como parte nos autos, mesmo que como interessado, entre aspas, para a garantia e preservação de seu direito à execução do título judicial advindo da decisão transitada em julgado na ação coletiva. Aí tem o número da ação. Doutor José Marques deixou, né, doutor? Muito bem claro isso daí. Doutor, eu já vou colocar o Gilson aqui, mas eu gostaria que o senhor só dissesse para a gente, isso daí efetivamente representa o que, doutor, assim, num resumo das suas palavras, exclusivamente esse pedido aí? Esse pedido, ele tem, né, como fundamento, certo, a garantia de que não haverá, certo, nenhum julgado estranho, certo, a decisão que já foi dada pelo Tribunal de Justiça no cumprimento da determinação de que haja a integração de 100% do adicional no salário base da categoria. É importante, certo, essa integração, porque além da integração no salário, certo, no salário base, ela tem os reflexos, né, reflexos no RETEP, nos quinquênios, na sexta parte. Então, é importante que isso esteja no salário base do servidor, para que o servidor tenha garantido também esses reflexos, certo? E é importante dizer também, certo, que com relação à extensão do julgado, certo? É preciso que haja um esclarecimento. Quando se trata de ação coletiva, a entidade que propõe a ação, certo, sindicato, associação, certo, que tem o direito de propor uma ação coletiva como substituto processual, a Constituição, no artigo 8º, garante, certo, que essa substituição processual, ela se dê para a categoria toda, independente de a pessoa integrante da categoria ser sócia ou não sócia do sindicato, da associação que promoveu a ação. Só que, apesar de haver essa garantia, certo, nós temos um julgado específico, certo, e não foi o sindicato que promoveu, certo, essa discussão no tribunal, certo, mas nós temos duas decisões do Tribunal de Justiça nesse processo do ALI, certo, que determina especificamente, certo, que somente os associados do sindicato serão beneficiados com a decisão judicial. Então, esse julgado, certo, quando ele for implementado, certo, ele vai abranger, certo, vai garantir, certo, o direito ao vale àqueles que forem associados do sindicato na época da execução, certo? Não lá na época da propositura da ação, como quis o Estado a princípio, mas na época em que for feita a liquidação do processo. Então, para ter direito a esse adicional, certo, que foi garantido pela decisão judicial, é preciso, certo, que o servidor do sistema penitenciário seja sócio do sindicato, certo? Nós temos recebido críticas a respeito dessa matéria, certo, dizendo que o sindicato utilizou, certo, dessa ação para fazer aumentar o número de associados, certo? Mas o sindicato, em momento algum, certo, promoveu isso, até porque o sindicato não tem só essa ação coletiva. O sindicato tem inúmeras ações coletivas, certo, que garantem direitos, certo, os mais variados a seus associados, certo? Essa é uma ação coletiva, certo? Nós temos várias outras ações coletivas. Então, nunca houve a intenção do sindicato, certo, se aproveitar dessa ação coletiva para aumentar o número de associados, certo? Isso é uma ação que está dentro do departamento jurídico do sindicato, como várias outras ações, certo, coletivas estão dentro do departamento jurídico. Nós temos ações aí coletivas que não beneficia só o servidor do sistema prisional, certo? Nós temos ação coletiva, certo, já transitada em julgado,
que garante, inclusive, certo, a contagem de tempo de licença saúde, que não era contada em virtude de uma resolução aí do DP, do DRU, né, não era contada licença saúde e aposentadoria e pensão, certo, o sindicato conseguiu ser vitorioso nessa ação coletiva, e hoje todo servidor do Estado pode contar com esse julgado coletivo, certo? E fazer a contagem do tempo de licença saúde para fins de aposentadoria no Estado, certo? Então, nós temos várias ações coletivas, certo? E essa ação coletiva do ALI, certo, tem julgado específico do Tribunal de Justiça de São Paulo, 2 julgados nesse sentido, que não foi provocado pelo sindicato, mas sim pelo próprio Estado, certo? E esse julgado, então, ele vai estar restrito àqueles que forem associados do sindicato. E uma outra questão é que não existe a possibilidade também, certo? Isso é uma questão processual, de um autor, certo, contar, certo, com direito em uma ação individual e contar com o mesmo direito na ação coletiva. Ele tem que fazer a opção entre a individual e a coletiva. Então, a partir do momento que ele faça a opção pela individual, ele deixa de ter direito, certo, na ação coletiva. Então, aqueles que entraram com a ação individual, certo, e não foram vitoriosos, certo, nessas ações individuais, certo, existe, certo, essa questão que pode ser levantada pela Procuradoria no sentido de coisa julgada na ação individual, certo, e não ter que ser beneficiado no processo coletivo. Mas é uma ação complexa, é uma ação, como já disse aqui a princípio, certo, é um jogo de xadrez, você tem que pensar, certo, com muita cautela, certo, na forma como vai movimentar, certo, as peças do tabuleiro, certo, porque nós temos contra nós, não só, certo, a Procuradoria-Geral, mas nós temos, eu posso dizer isso, certo, porque nós já até fizemos uma representação administrativa contra a juíza do feito, nós temos também contra nós a própria juíza da vara, onde tramita essa ação, porque ela foi colocada ali justamente para embaraçar a execução desse julgado. Pois é, realmente é extremamente complexo, né? Ainda bem que o nosso departamento jurídico não está ali muito atento. Gilson Pimentel Barreto, realmente uma ação que é preciso estar muito, muito atento mesmo, né? Dr. José Marques lembrou aqui, claro, né? O Sindicop não tem somente esta ação, tem todo um departamento jurídico, um corpo de advogados, não é, que está ali atento às defesas, não é, dos direitos dos servidores. Quantas vezes os servidores têm ali os direitos, né, tirados? Nós estamos falando de direito, nós estamos nem falando daquilo que tenta se buscar, né, se conseguir. É só do direito que é tirado, né? O departamento jurídico está assim, ó, de ação, o pessoal trabalhando bastante, né? Passar a palavra para o nosso presidente, o Gilson. O Gilson, diante dessa ação aí bastante complexa também, você que acompanha, obviamente, bem de perto, não é? Gostaria que você também fizesse aí o seu comentário e até, se preferir, levantar alguma questão para o doutor José Marques. Muito obrigado, Gilson, pela sua participação aqui com a gente, viu? Ok, obrigado eu. O doutor José Marques acabou de explanar de forma brilhante todo o histórico, né? É uma luta, não é uma luta jurídica mais, hoje em dia isso não é mais luta jurídica, na verdade passou a ser luta política, porque existe a interferência do executivo no poder judiciário. O doutor já falou aí que nós representamos a juíza original do feito foi promovida, e aí começou. Porque pessoas que conhecem direito, falando em conhecimento jurídico, vão concordar com tudo que o doutor José Marques falou, e
Enquanto ASP, né? Enquanto nós, servidores, o que acontece? No princípio de tudo, começou a incorporação do Ali, parcelas de 20% ao ano. O pessoal que é mais velho, que é dessa época, vai lembrar. Esses 20% incorporava 10% no RETEP, 10% no base, ou ele incorporava 20% no base? Ele incorporava 20% no base. RETEP não é gratificação, é espelho do salário base. Então, a hora que o Geraldo Alckmin, o ex-governador, ele deu essa jogada lá atrás, ele quis lesar o servidor penitenciário. Faltavam, se não me engano, 2 parcelas a serem incorporadas, 40%. Aí ele deu um jeito de transformar o 100% em 50% no RETEP, 50% no base. Isso não existe. E aí prejudicar o servidor, que é o que os administradores do PSDB vêm fazendo. E assim, o Estado ele não nos dá nada, só tira. Isso tem N exemplos aí para a gente falar. E aí nós, né, com o doutor José Marques à frente, nós fazemos o trabalho para a categoria, trabalho sério e trabalho. A gente não fica criando, né, celeumas e fofoca, futrica. A gente faz trabalho, porque aqui o sindicato é composto de servidores penitenciários que são prejudicados ou beneficiados com o que o Estado nos impõe, né? E aí a nossa função aqui é justamente garantir o nosso direito, buscar a preservação e a valorização do que é nosso, porque nós somos concursados, nós escolhemos viver aqui e fazer a vida e tudo, e aí você fica à mercê desses transitórios que não dá nem para entrar nisso aí, porque tem exemplo e exemplos aí. Agora, na questão do Ali, tudo isso que o doutor falou, realmente também tem algumas ações individuais aí que foram vitoriosas, em primeira instância. Porque depois a Procuradoria vai e recorre, e mesmo hoje, tem gente aí fazendo a execução individual e falando que o advogado A ou B ganhou e chamando, fazendo captação dentro das unidades. Aqui posso falar aqui em Pirajuí, vizinho de Bauru, só não vou falar o advogado, porque tem alguns, né? E eles sabem quem são, falando que já ganharam, que isso e aquilo. Para nós que somos aqui servidores do MEI, os mais antigos, pelo menos, tá no Lerite? Mostra esse Lerite para mim. Se tiver no Lerite, aí a gente acredita, né? Porque se não tiver, é mais e mais conversa, Carlos, porque tudo que o doutor Marques falou, a gente vem enfrentando, a gente vem sendo vítima, né, desse judiciário também aí que é parcial, porque o Estado perdeu essa ação. Assim como nós ganhamos essa ação, o doutor José Marques pode confirmar, tem uma associação da Polícia Militar que ganhou nos mesmos moldes, chegou até o STF, o Estado também querendo lesar essa entidade, só que lá o STF apreciou o pedido da associação, ao contrário do nosso, que foi a mesma situação, a gente chegou ali pedindo apreciação e o apostilamento, o cumprimento da obrigação de fazer, que é colocar no Lerite, e depois de discutir uma execução, né? O quanto, né? O que o doutor falou, porque é isso que nós queremos e sempre quisemos, né? Um cumprimento de obrigação de fazer coletivo, que seja colocado no Lerite, que possa produzir reflexos de quinquênio, sexta parte, gratificações que a pessoa tenha para todos. Nós não abrimos a exceção de fazer o individual, nem para ninguém que seja da diretoria, porque o objetivo não é benefício de um ou de outro. O objetivo era o benefício coletivo.
Mas aí você tem toda essa situação que o doutor já explanou e muito bem, que vai atrapalhando. E tem muita má-fé de pessoas aí no meio, aí, né? Muita gente que não faz parte, não propôs nada, mas se acha no direito de ficar levantando calúnia e futrico, que você não vê ação dessas pessoas, né, que se dizem até sindicalistas, que na verdade são pseudos sindicalistas, em agir em defesa da categoria que ele diz representar. Porque, assim, nós estamos vivendo um momento extremamente difícil, que o Sindicop não parou, buscou vários meios de atender o filiado, todas as formas, e você vê que tem gente que não faz nada, mas lança uma fofoca e tem repercussão. Na questão do Ali, a gente vai aguardar aí a manifestação que o doutor fez no STJ, a gente conversa isso constantemente, embora não seja a única ação coletiva, nós temos uma ação coletiva de sexta parte, que é ganha, que o Estado ele achou um jeitinho de emperrar essa ação que a gente ganhou também, acho que em 2015, né, doutor? Transitou em julgado, que a gente, o STF entende que a forma de correção é um índice, aí os caras foram lá para o STJ, litigância de má-fé, um judiciário complacente, tudo que tem é contra nós. E aí você tem também alguns elementos da própria categoria e pseudo-sindicalistas também aliado ao governo contra o servidor. A ação de sexta parte, a gente já cansou de tentar ver ela ali para liberar esse pagamento, e agora a gente vai peticionar desistindo de correção, porque está lá aguardando o julgamento do STJ de um índice que difere do STF. Não é isso, doutor? Isso aí. Então, é assim, a ação do Ali é mais uma ação coletiva que a gente buscou ali reparar injustiça com o servidor penitenciário, principalmente o agente de segurança penitenciária. Porque nós até pedimos a mesma ação para o agente de escolta e vigilância penitenciária, mas o sindicato dessa categoria, ele entrou lá no MTE e pediu a exclusão da representação do Sindicop, Cifuspesc e Sindasp daquela categoria. Aí a nossa ação foi julgada improcedente, pedindo a extensão do RETEP para essa categoria, porque o sindicato dele é o único representante. E a gente tem essa ação e tem essa decisão e pode publicar também. Então, é assim, não faz, não sabe fazer e quer atrapalhar. Não tem trabalho. E aí, seria muito interessante a categoria procurar os seus direitos, né? Mas com gente séria. Gente que realmente saiba, pelo menos, o que está falando e fazendo. Pois é, que coisa, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o doutor José Marques, no finalzinho ali da fala dele. Doutor José Marques, o senhor falou ali que esse pessoal que entrou com essa ação do Ale individual, eles não podem fazer parte da ação coletiva, né? Eu levanto aqui o questionamento. Se, vamos supor que tem servidores aí, né, que acabou entrando na onda e ingressou com essa ação individual. Essas pessoas, eles podem, vamos dizer assim, desistir dessa ação individual, uma vez aí que tem sido negado, não é mesmo? Já ficou provado aqui, e ingressar, né, filiar-se ao Sindicop e fazer parte dessa ação. Isso é possível? Desistir da ação individual para fazer parte da coletiva, doutor? Isso está na própria lei, né? O que a lei não permite é que haja duas ações, uma coletiva e uma individual, correndo ao mesmo tempo. Então, a possibilidade de desistência existe, certo? Agora, o sindicato não tem a intenção, certo, de excluir do julgado, certo, quem for associado. Então, tem associado do sindicato que procurou a execução individual.
sindicato, quando for fazer a liquidação dessa sentença, certo, vai colocar todos os que estão no rol de associado da entidade, independente dele ter entrado ou não com a ação judicial. O que pode acontecer, certo, é a própria Procuradoria, dentro do processo, certo, alegar que fulano, beltrano, cicrano, certo, já tiveram ação individual julgada improcedente, então eles têm já uma decisão transitada em julgado e que não poderia se beneficiar de um novo julgado na ação coletiva. Então, o sindicato, quando for fazer a liquidação, vai fazer a liquidação para quem for sócio do sindicato, independente de ter entrado ou não com a ação. A possibilidade de desistir da ação individual, certo? Ela é prevista, inclusive, processualmente, porque não existe a possibilidade de concomitância de uma ação coletiva e individual. Isso é do próprio Código de Processo Civil. Certo? Então, a possibilidade de desistir da ação, ela existe. Certo? Agora, a nossa preocupação, certo, é com relação ao montante de ação individual, porque acaba tumultuando o processo, certo? Porque o Estado, certo, pela má-fé processual que tem usado até agora, certo, em todas as ações individuais, tem colocado o nome do sindicato. E o sindicato não é parte da ação individual. Então, o sindicato precisa ficar garimpando, certo, ações individuais para poder excluir o nome do sindicato para não ter prejuízo naquilo que foi julgado de forma coletiva. Certo? Então, a nossa preocupação com relação a essas ações individuais é essa, certo? É de que um julgado individual não venha a prejudicar aquilo que já foi conseguido no julgado coletivo, certo? Mas a possibilidade de desistência existe. O sindicato, quando for liquidar, certo, vai liquidar para todos os associados, independente de ter entrado ou não com a ação coletiva, mas tem o risco de ser levantado, certo? Porque hoje é tudo virtual, né? Hoje, um clique na tela, você sabe quem entrou e quem não entrou, quem foi parte e quem não foi parte em uma ação, certo? Coletiva ou uma ação individual. Então, corre o risco, certo, de lá, na hora da execução da sentença coletiva, certo? A Procuradoria dá um cliquezinho lá no seu computador e fala, fulano, né, perdeu a ação individual, então ela já tem uma sentença transitada em julgado, não pode compor aqui o polo ativo dessa ação coletiva. Então, essa é uma preocupação. Agora, o sindicato não vai excluir, certo, o nome de quem é associado, independente de ter entrado ou não com a ação individual, mas esse risco, ele existe. Pois é, eu não gostaria de correr esse risco, viu? Sinceramente, eu não gostaria. Você que não é ainda afiliado, né, ao sindicato, então acho que hoje, tanto você que não é afiliado quanto os filiados, hoje puderam ter aqui, através da exposição do Dr. José Marques e do Gilson, não é? Acho que ficou bem claro esta situação do Ale. Em caso de dúvida ainda, tem lá no site sindicop.org.br, até o link está aí nos comentários, um texto do Dr. José Marques falando essa situação, tem lá em anexo documentos, você pode acompanhar, pode ler, pode compartilhar, e o convite que a gente faz é para você que ainda não é filiado, que você procure se filiar, mas não pensando somente nessa questão do Ali, mas pensando na tua vida profissional, na defesa dos seus direitos, que de uma hora para outra você pode ter aí um ou outro problema e amparado pelo sindicato, pelo corpo jurídico da instituição, você pode ter certeza absoluta, viu? Que o departamento jurídico vai atrás para te defender, custe o que custar. Se você não tem esse amparo, tudo fica, claro, muito difícil. Você fala, eu vou, um advogado eu contrato. Aí sim, é verdade, você contrata sim um advogado aí fora. Você já pensou no valor que um advogado hoje aí fora poderia cobrar de você para ingressar com uma ação simples para te defender de um direito seu lá que foi tirado? Pois é, não é fácil,
não é barato, é muito complicado.